Bom dia, família do Facebook, da página Recuperação e Ação no Facebook, WhatsApp, família do canal Recuperação e Ação HDM no YouTube, do Instagram, demais redes sociais como um todo aí. Sou Hilton Moraes, estou aqui para falar sobre dependência química no canal Recuperação e Ação. Gostaria que todos vocês compartilhassem, divulgassem esse vídeo, assistisse, acionasse o sininho, ajudasse a nós a divulgar esse trabalho que é um trabalho abnegado, sem fins lucrativos, que o único objetivo é levar a mensagem ao adicto que está sofrendo na linha de sofrimento, das drogas, ao recuperando e aos familiares codependentes como um todo. Sou o Hilton Moraes, como já disse, trabalho na Associação Comunitária de Recuperação Novo Caminho, Varginha, sul de Minas, a CRANOC, né? E há 20 anos já vem fazendo um trabalho abnegado, ajudando aos dependentes químicos em geral. Coordenado por Racib Faria, né? Racib da CRANOC, da qual é a fundadora, coordenadora, administradora e técnica responsável e psicóloga responsável pela casa. Devo muito gratidão a Racib da CRANOC. Muito obrigado, Racib. Vamos lá. Eu gostaria de falar hoje sobre o tema sobre TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Mais uma vez eu gostaria de falar sobre terapia cognitiva comportamental, porque eu acredito muito na mudança de comportamento. Um recuperando, um adicto significa escravidão. Escravidão do uso de drogas lícitas e ilícitas. Eu gostaria de falar com vocês hoje no campo da neuropsicologia da dependência química, que é uma literatura riquíssima e está dentro do programa do TCC. Neuropsicologia. O que é neuropsicologia? Neuro é neurônios, né? Psicologia é que estuda nosso psico. Então, né, existem especialistas nessas áreas que prestam um atendimento individual, né, para neuropsicologia da dependência química. E dentro do programa do TCC temos literaturas, né, que nos ajuda muito. E essa aqui é uma delas. Então vamos lá. Neuropsicologia da dependência química estuda as alterações do uso das drogas na consignação e personalidade, com o objetivo de auxiliar a compreender as alterações cognitivas decorrentes do uso de drogas. O consumo excessivo de cocaína e crack encontra-se associado a desordem de âmbito físico, psíquico e social do indivíduo. O que significa isso? São os defeitos por causa do uso. São os defeitos que o adicto, o recuperando em si, ele adquire ao longo do processo do uso de sua substância psicoativa, né, de preferência, ou seja, sua droga de preferência. As alterações neurocognitivas apresentam envolvimento direto no tratamento do dependente de cocaína e crack, podendo aumentar as possibilidades da recaída. Inicialmente, buscou-se esclarecer determinados aspectos sobre os danos neurocognitivos causados pelas drogas, bem como evidenciar os tipos de intervenções e de instrumentos que auxiliam no processo de reabilitação. O que vem a dizer isso? É a determinação e os estragos causados pelo devido uso das drogas lícitas e ilícitas
que o adicto em si usou, ou seja, que o recuperando usou. A determinação é os estragos que causaram. Quais foram esses estragos? Em cada indivíduo, em cada recuperando, a droga vai deixar um tipo de sequela. Uma perca de memória, que acontece muito no alcoolismo, né? Um dano físico, a pessoa pode sofrer um AVC. São vários fatores que abrangem essa área, na questão da saúde, né? Com determinação de estragos. Causa vários estragos, tanto no campo psicológico, no campo neurológico, que precisa de um tratamento específico. Precisa de ajuda de um especialista da área, de um neuropsicologista, de um atendimento psicológico. Vamos à literatura. Neuropsicologia, avaliação neuropsicológica se mostra uma ferramenta importante na identificação dos comportamentos cognitivos decorrentes do uso ou abuso das substâncias de preferência. A neuropsicologia é a área encarregada de estudar a relação entre o cérebro e o comportamento cognitivo, sensorial, motor, emocional e social, do cognição, das emoções, da personalidade e dos comportamentos sob enfoque da relação entre os aspectos e funcionamento cerebral. O que significa isso? O tratamento dos problemas. A droga nos causou vários defeitos, né? Defeitos de caráter, que vem se manifestando ao longo de nossa vida. Causou vários estragos no campo psicológico, neurológico, no campo físico, no campo emocional, no campo de relacionamento com as pessoas. E chega um ponto que a pessoa precisa de um tratamento de problemas. Precisa entrar em recuperação. Precisa aceitar que é uma pessoa dependente do uso da sua droga. Que sua vida estava incontrolável. Precisa de tratar esse problema. E para tratar esse problema, existe a solução. A solução é os 12 passos do programa Minnesota, alienados com demais literaturas, como terapia cognitiva comportamental, da qual estamos falando, e demais literaturas que serão, né, explanadas em outras lives que a gente fizer. Aspectos e funcionamento cerebral. A dependência química pode ser entendida como uma alteração cerebral provocada pela acessão direta da droga nas diversas regiões cerebrais. O consumo de substâncias psicoativas pode causar mudanças duradouras na estrutura e no funcionamento neuronal, que são a base da anormalidades comportamentais associadas à dependência. O que significa isso? O uso de drogas, o uso de álcool, ele destrói as estruturas cerebrais. Ele causa sequelas em nosso cérebro. Uma vez que causa sequela no cérebro, dificilmente, né, vai voltar a ser normal. Em alguns casos, há sim possibilidades, mas na maioria dos casos, os danos cerebrais, né, são para sempre. São irreversíveis. Então a pessoa, o recuperando em si, ele precisa estar ciente disso. Os comportamentos associados à dependência,
A avaliação neuropsicológica se mostra uma ferramenta importante na área da identificação dos comprometimentos cognitivos decorrentes do uso ou abuso de substância. A avaliação neuropsicológica tem como objetivo principal avaliar o funcionamento cognitivo do sujeito, estabelecendo relações entre o funcionamento cerebral e o comportamento que deve ser. Que venha a ser isso? É a avaliação primordial no entendimento dos problemas que surgem durante o uso. Durante o uso das drogas listas e ilícitas, surgem uma série de problemas que é primordial, dos quais tem que ser resolvidos. São problemas oriundos do uso. Você cria esses problemas. Esses problemas vêm decorrente ao uso de sua substância psicoativa. Então você recuperando, que está em recuperação, você adicto, que está no uso das drogas, você recuperando, que está na sociedade como um todo, fluindo na sociedade com sua recuperação ativa, frequentando os grupos de mútua ajuda, você precisa ter o conhecimento dos danos causados pelas drogas, das sequelas causadas, desde o início, quando você iniciou, até o seu último estágio, quando você parou. Porque usar drogas é muito bom, mas o custo-benefício que elas nos causa é muito caro, não vale a pena. Portanto, viva o só por hoje, um dia de cada vez. Não use drogas lícitas e nem ilícitas, porque isso vai te causar sequelas psicológicas, sequelas neuropsicologia, nos seus neurônios. Você vai precisar de um tratamento. E muitas das vezes você vai ter que usar medicação para voltar ao normal. E tem casos que nem voltam ao normal. Tem casos que as pessoas desenvolvem, né, dentro de si outras personalidades. Se tornam psicopatas, pessoas sem sentimentos, sem emoções, sem amor. E precisam de um tratamento específico, psicológico, neuropsicológico, psiquiátrico, dependendo em si de cada recuperando. Cada recuperando é diferente um do outro. Por isso é tão difícil tratar o problema da dependência química. Porque usar drogas, todo adicto usa. Mas o tratamento, ele é individual. Para cada ser recuperando, existe uma forma diferente dele absorver o tratamento e colocar esse tratamento em prática para que ele funcione na sua vida. E dentro da terapia cognitiva comportamental, ela vem a nos dizer que o devido uso das drogas lícitas e ilícitas vai nos causar sequelas cerebrais, físicas, emocionais e mais uma série de outros fatores. Então nós temos que ter a mente aberta, buscar o conhecimento,
permitir que o outro nos ajude, saber pedir ajuda, viver o só por hoje. Só por hoje eu não vou usar e pronto. Porque se você é adicto, continuar na linha do uso das drogas lícitas e ilícitas, você tem 3 opções: instituição, cadeia ou morte. É isso que a droga vai te levar. Então seja consciente dos seus atos. Faça a escolha correta. Pare hoje. Não deixe para amanhã. E você recuperando, que está em recuperação, faça a manutenção diária da sua recuperação todos os dias. Para que você não venha entrar dentro de um processo de regressão de recuperação que possa te conduzir à recaída. Porque a recaída, ela faz parte do processo de recuperação, mas ela não faz parte da recuperação. Você precisa estar consciente disso. Com a mente aberta, com o coração puro, com Jesus no seu coração, com um poder superior à sua compreensão. Você recuperando, precisa estar atento à sua história progressiva do uso de droga. Colher dados sobre o desenvolvimento físico, mental e além de avaliar como se deu a progressão da condição existente. As avaliações são escolhidas levando-se em consideração a idade, o grau de escolaridade, a queixa principal do paciente, do recuperando em si, a avaliação neuropsicológica em usuários de substâncias é um grande desafio. Cada substância age de uma forma no sistema nervoso central diferente, além de alterar o comportamento de acordo com essa ação específica. O que se tem em comum é que todas as drogas agem direta ou indiretamente no sistema de recompensa cerebral, área envolvida com a busca do prazer, com um papel central no mecanismo da dependência. Precisamos considerar variáveis como o tempo, a frequência do uso, o tipo de substância utilizada. Outra questão importante refere-se ao tempo de substância e quanto a substância demora para ser eliminada do corpo, como por exemplo no caso da maconha, a qual fica depositada em tecidos adipso e permanece recirculando no organismo durante um tempo. Mesmo após o sujeito ter interrompido o uso, os indivíduos dependentes de álcool tendem a apresentar alterações de memória atencionais e executivas, como por capacidade de aprendizagem, resolução de problemas e tomada de decisões. A maconha vai agir nas áreas cerebrais responsáveis pela coordenação, percepção do tempo, espaço, julgamento e memória. Já o crack age diretamente no julgamento, tomada de decisão, bem como nas áreas relacionadas como memória e atenção.
A avaliação neuropsicológica vai permitir delineamento de um tratamento mais individualizado, de acordo com o tipo que o grau de prejuízo cognitivo observado na neuropsicologia para ajudar a identificar se o uso das drogas alterou o desempenho cognitivo do indivíduo, ou se esses prejuízos existem, já o acompanha desde a sua infância. É preciso fazer uma entrevista em anamnese detalhada, colher dados sobre o funcionamento deste paciente. Vamos lá, o que significa essa literatura como um todo? Primeiramente, o tratamento do dependente químico, do adicto, do recuperando em si, ele exige um conhecimento do histórico do paciente. Precisa saber o conhecimento histórico do paciente. Muitas das vezes, o recuperando em si, o adicto, ele vem de uma família disfuncional, da qual o bisavô usava, o avô usava, o pai usava e, consequentemente, o filho, o recuperando, usa. É um histórico familiar. Isso é individual. Cada caso é um caso. Por isso precisa ser feito uma anamnese individual com cada recuperando em si, para saber identificar em qual campo precisa ser trabalhada a dependência química como um todo. Aplicando dentro do processo o programa dos 12 passos, que vai conduzir ela a estar auto se descobrindo quem ela realmente é. E vai estar conduzindo ela a ter uma compreensão que existe um poder superior maior do que ela, que é Deus, que é Jesus, que é o Deus, que é o poder superior da compreensão individual de cada indivíduo, de cada recuperando. Cada recuperando tem seu livre-arbítrio para escolher o poder superior da sua compreensão, como um todo. Mas você recuperando, preste bem atenção, você precisa escolher um Deus da sua compreensão. Você precisa acreditar num poder superior. Você precisa acreditar em Jesus, em Deus. Ter uma religião de escolha, ter um grupo de mútua ajuda para te ajudar, ter um padrinho para te orientar, ter um grupo de amigos dos quais vão te ajudar. Você precisa fazer uma mudança radical na sua vida para você poder obter êxito no seu processo de recuperação. TCC, terapia cognitiva comportamental, mudança de comportamento. O que era antes não prevalece mais. Você tem que se renovar. Você tem que criar dentro de você novos círculos de amigos. Você tem que se achar em uma nova tribo. Ou você é um adicto que está no uso, ou você é um adicto que está com os outros adictos em busca de recuperação, ou seja, ou recuperando na sociedade. É esse grupo que você tem que pertencer, aos recuperando, quem está fruindo na sociedade. É com esses que você tem que andar. Sobre sua orientação do seu padrinho, sobre o conhecimento das literaturas, das quais você vai conhecer ao longo do processo de recuperação.
Conhecer a substância para efetivar o tratamento. Você recuperando, tem que conhecer as substâncias psicoativas que você usou durante o seu período de uso, os efeitos dela, os danos causados, para você saber identificar dentro de você a melhor forma de absorver o tratamento. Reconhecer as sequelas para se obter uma otimização de intervenção. Você precisa reconhecer as sequelas que as drogas lícitas e ilícitas te deixou. Todos nós que usamos drogas lícitas e ilícitas, infelizmente, é duro falar isso, mas vamos conviver com sequelas. Sequelas pequenas ou sequelas grandes. Alguns vão precisar de tratamento médico, tomar medicação, outros não. Mas como diz a literatura, as sequelas vão ficar. Principalmente no uso abusivo e excessivo do álcool. As sequelas são notáveis nas pessoas. A perca de memória, os danos causados na coordenação motora, os danos causados no campo psicológico como um todo, são sequelas que muitas das vezes são irreversíveis, não voltam mais. O cérebro tem a capacidade de desenvolver em você outras capacidades de adaptação. Mas aquelas células que foram danificadas pelo uso das drogas, elas não vão mais voltar. Mas o cérebro cria novo mecanismo para substituir aqueles que foram danificados. Mas você recuperando, precisa identificar isso, precisa aceitar isso, as sequelas causadas pelos danos. Precisa trabalhar seus defeitos de caráter, que são os principais do meu ponto de vista. Trabalhar os defeitos de caráter não é apenas sugerido, é uma obrigação individual para com você mesmo. Você precisa se tratar. Você precisa se conhecer. Você necessita se conhecer. Ou seja, nós necessitamos nos conhecer para saber quem somos. Porque nós somos seres humanos. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. A escolha de usar droga, no começo, é uma escolha. Você escolhe, eu escolho usar drogas. Depois se torna uma doença. E essa doença é uma doença progressiva, incurável e fatal, que vai acabar em instituição, cadeia ou morte. Está catalogada na Organização Mundial de Saúde como CID-10 ao CID-19, como dependência química. Não tem cura. Dependência química não tem cura. Existe manutenção. Então você precisa fazer a manutenção diária da sua recuperação, utilizando-se do método Minnesota, os 12 passos, criado inicialmente até o 6º passo pela Oxford e depois pelo um despertar espiritual de Bill num leito hospitalar.
com um telefonema que ele deu para Bob, da qual os dois se falaram muito tempo, e os dois daí desenvolveram mais 6 passos, juntou os 12 passos, que são os 12 passos para uma libertação da adicção ativa como um todo. E os 12 passos não servem só para o problema da adicção, para quem usa drogas, ele serve para qualquer ser humano que tenha uma vida disfuncional. Se você buscar o conhecimento dos 12 passos e aplicar eles em sua vida vai mudar como um todo. Muda, porque os 12 passos, praticando eles honestamente, ele automaticamente eles vai nos impulsionar a estar auto nos conhecendo. E uma vez que nós nos conhecemos, fica bem mais fácil nós lidarmos conosco mesmo, nós aprender a amar nós mais mesmo, ter uma autoestima melhor, saber a se amar a mais. E você se amando, você vai amar o próximo. É assim que funciona. Primeiro você se ama, depois você ama o próximo. Porque tem muitos adictos que diz eu te amo, mas não ama a si mesmo. É momento de reflexão, é momento de recuperação, é momento de mudança de vida, é momento de mudança de comportamento. E a neuropsicologia da dependência química, ela deixa bem claro para a gente, resumidamente, para nós terminarmos. Que o uso abusivo das drogas listas e ilícitas vai nos causar danos nos neurônios, no campo psicológico, no físico, no emocional como um todo, no espiritual, vai te deixar paralisado. E como foi explanado nas literaturas, você precisa estar auto se conhecendo. Aí quando você auto se conhecer, é hora de você procurar um especialista específico da área para te orientar, um atendimento de um psicólogo, um atendimento de um psiquiatra, um atendimento de um neuropsicologista. Você necessita, eu necessito, nós necessitamos disso. Os 12 passos são maravilhosos. Os programas de mútua ajuda são maravilhosos. Mas nós precisamos ter conhecimento sobre dependência química como um todo, em todas as áreas, das quais eu vou estar gravando várias lives para estar deixando bem claro para vocês sobre dependência química como um todo. Muito obrigado a todos. Rogo de bênção e paz a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a todo recuperando, a todo adicto que se encontra limpo. Deixo aqui meus parabéns pela sua recuperação. Aos adictos que estão no uso, que eles venham a ter um despertar espiritual. E peço a todos que compartilhem, que se inscreva no canal, que ajude nós a levar a mensagem, não o mensageiro. Sou uma simples pessoa,
Sou um recuperando em recuperação. Não sou conhecedor de tudo, mas o pouco que eu tenho, eu gosto de passar para as pessoas. Porque se uma pessoa for ajudada, já é o suficiente. Assim nos diz a palavra do Senhor que está na Bíblia. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.